Todos encontraram Isaías, capítulo 43. Pronto, podemos ler? Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém? Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados, pode sentar-se um pouco. A palavra de Deus hoje tem por título soberania de Deus na escolha do homem. Amém? Amados, todos nós sabemos a sombra dos dias que temos vivido atualmente. Amém? No clipe que assistimos, um pouquinho do que eu vou falar, você já ouviu. Amém? A soberania de Deus, quando escolhe alguém, surpreende os homens. Deus surpreende os homens. Não é porque Deus faça isso de propósito, não. É que Ele realmente escolhe pessoas. Deus é caprichoso. Ele escolhe pessoas para cumprir a missão. Amém? Ele escolhe pessoas, capacita pessoas. E muitas vezes, quando Ele chama essas pessoas, outros ficam assustados. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Amém? A Bíblia diz, nós acabamos de ler, operando eu, quem impedirá? Quem pode tirar alguém das mãos de Deus? Quem pode arrancar alguém das mãos de Deus? Ninguém. Amém? Quem é Deus? Lembro de uma mensagem que falei para vocês: não queira ver Deus pelas costas. Isso não é um dom ameaçador, gente. O nosso Deus tem caráter. Amém? Ele tem caráter. Ele faz escolhas. Ele fica irado. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Ele é espírito, mas é um espírito pessoal. Amém? Ele tem sentimento. Ele é um ser moral. Ele conhece o bem e o mal e toma a decisão. Então, quando eu disse não queira ver Deus pelas costas, olha a advertência. Você já conhece Deus. Já sabe que Ele é amor. Sabe que Ele luta por você. Ele peleja por você. Ele estende a mão para você. Se você se arrepender de verdade, Ele te dá uma chance. Por quê? Lembra do texto bíblico que está lá no livro de Oséias, final do capítulo 5, início do capítulo 6, né? A palavra diz: eles se voltaram contra mim. Aí Deus disse: irei, me afastarei deles, até que reconheçam. E o capítulo 6 começa: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, e Ele nos sarará, fez a ferida, e Ele ligará. Então, falando de quê? Do caráter que Deus tem. Amém, meus amados? Do caráter de ser um Deus merecedor, por saber que Ele está olhando para a gente, Ele está cuidando da gente. Amém? E da sua soberania Ele fez escolhas. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa noite, além disso, queridos, a palavra de Deus é categórica. Ele escolhe quem Ele quer. Deus não está olhando para a cara boazinha, para a cabeluda ou para a careca. Amém? Ele está escolhendo. E Ele escolhe pelo lado de dentro. Ele conhece o seu coração. Amém? E Ele escolhe a pessoa pelo coração. É. Mas nós ousamos dizer hoje, como o pregador falou, o irmão confessou o pecado e a gente não gosta mais dele. O irmão confessou o pecado ou foi pego no pecado, como queira. Ele não pode mais pregar aqui, porque a gente não quer. Mas há quem não confessa, a gente ainda está idolatrando. Mas Deus escolheu, e daí? Deu outra chance, porque Deus deu. Você trata de dar também. Eu vou te mostrar nessa noite que eu estou te falando a verdade. Amém? O papel da igreja, né? A gente sempre fala, a igreja não é um local
falta de espírito de eminência. Amém? É um local onde pecadores serão transformados. É um pronto-socorro espiritual, onde os doentes serão cuidados por nós. Que doentes? Espirituais. Amém? Almas quebradas, feridas, serão consertadas. E nós vamos ter o prazer de dizer: olha só, esse pastor beijou a lona, mas graças a Deus e o nosso amor, ele está de pé de novo. Glorifica a Deus, que esse é o nosso papel. Glorifica, esse é o nosso papel, igreja. Recuperar pessoas. Quanto maior o pecado da pessoa, maior é a glória de Jesus. Amém? Quanto maior o pecado da pessoa, maior a glória de Jesus e maior o galardão da igreja. Boa, perdoadora, abençoadora. Eu lamento que tem pastores hoje jogando pessoas fora, porque não tem coragem de dizer: me perdoa, o erro foi meu. Pode fazer isso rindo, isso funciona. Pode fazer isso rindo, funciona. Amém? Então, meus amados, que a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite: quem é que vai fazer alguém escapar da minha mão? Quem é que acha que pode me enganar? Eu tenho muito temor de Deus, pessoal. Não é porque Deus é ruim, não. É por causa dele, porque ele é um juiz. Ele viu tudo, ele só julga para dar a chance de falar, mas ele viu. Entendeu? Ele viu. O julgamento é só para a gente ter a chance de falar. Mas ele viu. Daí você tem que ter temor. Amém? Então, meus amados, temos dias difíceis onde as pessoas querem se levantar para fazer a obra de Deus, mas não conseguem. Há quem não deixa. Mas Deus é soberano, Ele está chamando pessoas. Eu e você temos que aprender a deixar. Amém? Temos que permitir. A gente tem que permitir. A gente tem que ter coragem de dizer: Deus, não é possível que tenha chamado só a mim. Tu chamou alguém do meu lado. Vambora, vamos fazer junto. Em nome de Jesus. Eles, os tempos são difíceis. Então escuta a conversa do tipo: quem esse homem pensa que é para estar dando lição de moral para mim? Se ele ontem estava roubando, ontem, mas Jesus pegou o pecado dele, lançou no mais profundo abismo, e agora ele tem moral para pregar o evangelho para você. Amém? Porque ele está agora mais alto do que a neve. Quem essa mulher pensa que é? Antes prostituindo, e agora pensa que é o quê? Lavada e remida no sangue do Cordeiro, limpinha em nome de Jesus. É isso que ela é. Amém, meus amados? Tem moral. Jesus deu moral, escolheu. Vamos olhar na Bíblia. Que diriam esses mesmos homens que recriminam e maltratam, que não acreditam nas pessoas? Amém? Que olha para o homem que tem vontade de fazer a obra de Deus, homens que não têm coragem de deixar ninguém crescer do seu próprio lado, e manda as pessoas embora, abre mão das pessoas. Que diria Deus olhando essas coisas? Mas o que esses homens diriam? Por exemplo, de Raabe. Quem era Raabe? Está vendo? A escolha de Deus é fantástica. Raabe era uma prostituta, era uma meretriz, e Deus a usou. Amém? Os homens de Israel chegaram na casa dela e pediram ajuda a ela, e ela ajudou. Eles prometeram: se você honrar a gente e ajudar a gente nessa missiva, quando terminar essa batalha, você vai ser poupado, você e sua família, você vai ser honrada. Quem é Raabe? Uma prostituta que agora ajudou o povo de Deus. Amém? E entrou para a história. Deus escolhe pessoas, pessoal. Deus escolhe e pronto. Deus é soberano. Amém? Às vezes as pessoas diriam que Davi. Você sabe que Davi estava lá no pasto, né? No campo, tomando conta de ovelha. Ser pastor hoje pode ter algum glamour para quem se sente, porque não tem glamour nenhum. Hoje também não tem, não. Como o pregador falou, está se sentindo, mas não tem glamour nenhum ser pastor. Amém? Não tem. Não tem. A Bíblia diz que o sacerdote tem que orar por ele mesmo e carregar a carga dos outros. Não tem glamour nenhum nisso. Você sabe que não tem. Não tem glamour nenhum. Não é fácil conciliar sono. Não tem glamour nenhum. Tem uns que se seguem. Problema. Amém? Também no tempo de Davi, ser pastor de ovelha, tomando conta lá dos animais do campo, era coisa para quem não tinha o que fazer. O mais novo estava lá. É sem importância, fica lá. E o que Deus faz? Deus manda Samuel ungir um
tem homens fortes, passam todos os filhos. E Deus fala, não é nenhum desses. E Samuel pergunta, acabou os meninos? Não, tem um pirralho lá do campo, manda vir. E Deus fala para Samuel, não unge ninguém nem coma antes de Davi chegar. Quando Davi chegou, Deus falou, é esse. Escolha pelo que tem do lado de dentro. Você está entendendo? Deus não escolhe você por causa do que tu está fazendo. Ele escolhe porque Ele conhece o teu lado de dentro. Amém? Ele sabe que tu é capaz de matar um leão por causa das ovelhas de Deus. Amém? Ele sabe que tu é capaz de sofrer por alguém. Amém? Davi era capaz de sofrer por alguém. Amém? Ele contou vantagem, mas uma vantagem que ele realmente fez. Um urso veio pegar as ovelhas do meu pai, eu briguei com o urso e o matei. E depois também veio um leão, e eu venci o leão, que ele não conseguiu tragar as ovelhas de meu pai. Esse era o coração de Davi, meus amados. Amém? Você pode ver na história dele que ele não era perfeito, mas ele ainda morreu como homem segundo o coração de Deus. Quer dizer, os seus erros não tira a sua característica com Deus. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Ninguém vai tirar isso. Ele te conhece pelo lado de dentro. Amém? E a gente então passa de Davi para Isaías. Que dizer de Isaías, meus amados? Deus escolhe esse homem. E o próprio homem confessa, Deus, eu não valho nada. Palavras minhas. Palavras bíblicas. Eu sou um homem impuro. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor. Amém? Mas aí o anjo fala, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Você foi purificado. Agora você pode ficar tranquilo, você não vai morrer não. Quando ele escuta isso, ele ouve também uma voz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías não demora, diz, eis-me aqui, manda que eu vou. Deus escolheu Isaías por isso, ele queria fazer a obra de Deus mesmo. E nós hoje, pessoal, a gente quer tocar mesmo? A gente quer tocar teclado? Gente, eu não tenho que ouvir sozinho ali, pessoal. A gente quer tocar teclado? A gente quer cantar bonito mesmo para Jesus, pessoal? Hein? Dá para enganar Deus. Ele vai até demorar, mas ele faz o juízo dele. Não tem jeito. Você está entendendo? Ele vai demorar, mas ele faz o juízo. Ele demora porque ele é longânimo. Você está vivo, merece uma chance. Mas o juízo é dele. Você está entendendo? Eu conheço a pessoa por dentro, mas ele quer chamar alguém apaixonado. Amém? Ele conhece quem é apaixonado. Ele vai chamar. Amém? E quando ele chamar, conheceremos. Amém? E ele é soberano em suas escolhas. Que ele não comete erros. Que ele é um Deus forte na batalha, um Deus forte na guerra, e que sempre faz o que lhe apraz fazer. Amém, meus amigos? Qual foi a de Isaías? Profetizou 66 capítulos, não é? Um profeta maior. Nos seus derradeiros dias, inquirem de Isaías: vai parar com isso ou vai morrer? Eu não vou negar ao meu Deus. Isaías foi cerrado ao meio. Sabe o que é? Cerrado ao meio? Não ganhou um tiro na cabeça não, pessoal. Cerrado ao meio. Não negou Jesus. Não negou Deus da salvação dele. Não negou o Senhor Jeová. Amém? Imagina Isaías chegando perante Deus dizendo: você viu, Senhor? Eles me perturbaram, mas eu não neguei. E Deus dizendo: entra no gozo do meu Senhor. Não davam nada por você. Diziam que você ficava xingando no meio daquele grupo lá, mas eu te purifiquei e você me honrou. Esse era o nosso caso também. Amém? Devemos honrá-lo, pessoal, no nome de Jesus Cristo. Que dizer? O troll estava fumando maconha, rapaz. Agora está de gravatinha aí servindo o Senhor. Não acredito em você não. Não existe ex-viciado não, você é um viciado.